Bora! Estamos aqui então nesse solo tão fértil, São Paulo, nosso terreno que a gente vai frutificar, jogar muita semente gostosa do Boraí Produções, e hoje a gente vai conversar com ela, que é cantora, compositora, atriz e produtora musical. É dona de uma voz inconfundível, passou no teste, porque a gente sempre vê a cantora, eu pelo menos, ou meus amigos, não tá imitando ninguém, tá com a voz dela mesma. E se não bastasse tudo isso, já fez muita coisa e ainda faz parte de uma família incrível, repleta de grandes estrelas como a Glória Pires, Cléo Pires e Orlando Moraes. É com muita alegria que hoje a gente conversa com Antônia. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Quem é você, Antônia? Ai, que pergunta difícil. Como diz Caetano Veloso, eu sou eu. Simples assim. É. Antônia, é um prazer enorme conhecer você e ter você aqui com a gente. Obrigada pela sua generosidade de dividir sua história um pouquinho com a gente. Obrigada a você. Vamos começar falando sobre a sua carreira incrível que você construiu durante um tempão já, né? Você é nova, mas já tem muito tempo de estrada, não é isso? Eu tenho... Eu me aventurei bastante, assim. Tive aventuras em várias áreas diferentes, mas eu vejo, assim, que eu tô começando realmente uma carreira de música agora, assim. Eu tenho a impressão de que antes eu me experimentava muito e acho isso muito autêntico e corajoso e foi muito importante pra mim, mas eu até então não participava da indústria, assim, não fazia questão de participar porque era tudo muito uma aventura pra mim mesmo, sabe? Fazer música. Meu primeiro EP eu lancei, eu tinha 21 anos, eu fiz tudo no meu quarto, sozinha. Eu fui morar sozinha, transformei meu quarto num estúdio e comecei a me arriscar também como produtora, porque eu nunca fiz nenhum curso de produção, não tinha assim, essa experiência realmente. Então eu ficava o dia inteiro no quarto, me entorpecendo e fazendo música. E fazendo música, e pirando. E eu fui aprendendo assim as coisas de uma forma meio autodidata. Na parte de produção, né? E depois passei mixagem, masterização para outras pessoas que eram especializadas naquilo, porque não é algo nem um pouco fácil de se fazer. É super específico, né? É super específico. E aí eu entendi que eu era não uma produtora musical, mas sim uma diretora criativa dos meus trabalhos. Sabe? Eu queria participar de tudo, eu ainda quero participar de tudo, eu participo de tudo. Você sabe qual o caminho que você quer ir? Eu falo o caminho que eu quero ir. Né? Eu trabalho com pessoas que têm uma escuta muito, muito boa e cada vez eu trabalho com um produtor diferente. Eu gosto de conhecer novos produtores, sabe? Eu gosto de me fazer coisas novas, sonoridades novas, porque assim, na real, música pra mim é tipo uma terapia, assim, sabe? É tipo um processo de cura também. Então, eu acho que pra mim... É uma necessidade, assim, pra você precisa da música. Eu preciso da arte, assim, eu preciso criar. Eu descobri que eu gosto de criar, sabe? Eu gosto de criar coisas, escrever, né? Eu sou compositora também, então pra mim escrever desde novinha é muito importante. Eu escrevo desde muito nova. Não só músicas, mas textos, histórias. A sonoridade também das coisas é muito importante. Eu acho que as minhas músicas elas acabam sendo um pouco eu não sei se nem existe essa palavra, mas imagéticas, assim, Sim, sabe? Uma ambiência, te dá um ambiente. Assim, Você consegue criar uma história, sabe? Através dos sons e das sonoridades. Então, eu entendi que eu era uma pessoa apaixonada por sonoridades, então isso pra mim é muito, muito precioso, sabe? Eu participar do processo de produção, até de mixagem. E assim foi indo, eu fui fazendo minhas coisas dessa forma. Então eu sinto que eu sou uma artista bem... Eu me aventuro, assim, nas coisas, sabe? Sim, corajosa. Sim, acho que sim. Não é nenhuma opção, é o jeito que você é mesmo. Desde você novinha. Nem pensa, assim. já foi. Você é impulsiva? Sim, eu sou bem impulsiva. Eu sou bem emocional. Tá. Sabe? Sou bem emocional.
Você começou na televisão bem pequenininha, nesse remake de Anjo Mal, com a sua mãe. Você lembra dessa experiência? Você ficou com medo? Como é que foi aquilo pra Não, você? ai, era tão bom ser criança que a gente não tinha medo das Já coisas, né? consciência, né, do tamanho Não, daquilo. não tive medo, porque na verdade aquilo foi uma coisa super por acaso. Eu não tinha nem vontade de ser, nem sabia que eu iria fazer algo assim, dessa forma. Sempre acompanhei muito a minha mãe nos trabalhos dela. Sempre estive perto dela, assim. Eu fui a filha que mais acompanhei, tanto a minha mãe quanto o meu pai, nos trabalhos, porque aquilo já me fascinava. A arte já me fascinava desde novinha. Então, assim, quando eu não estava com eles e estava em casa, eu estava reproduzindo o que eles estavam fazendo. Sabe? Ou eu estava fazendo um show na minha casa para as pessoas de lá, para as pessoas que trabalhavam lá, com os meus primos. Ou eu estava, tipo, fazendo uma cena e vivendo um filme dentro da minha cabeça. Então, eu sempre tive essa coisa muito lúdica, assim. E essa experiência em especial, eu, na verdade, estava lá só acompanhando minha mãe. Eu não sei se alguém teve uma ideia do tipo, ai, por que a gente não Aproveita essa criança aproveita linda. que essa criança tá aqui, essa criança maluca que fica falando sozinha, e etc. E põe ela pra ser você pequena, né? Então, tipo assim, eu tava lá realmente só acompanhando a minha mãe e tive essa experiência que foi muito legal, porque combinou muito com o meu estilo de vida, sabe? Eu sempre fui assim muito criativa, muito lúdica. Então eu gostava de fazer cenas em casa quando não tinha ninguém, gostava de criar cenários. Essa coisa do ator, de ter muita empatia, de se colocar muito, viver outra vida dentro da sua vida, dar vida para outra pessoa. Sim, Você tem essa facilidade de eu tenho se muito colocar no isso. lugar de outras vidas? Eu tenho muito isso. É até ruim, assim, a intensidade que eu tenho disso, porque às vezes eu acabo sofrendo por coisas que nem são minhas. Sabe? Tipo, às vezes eu sofro assim, ou eu sinto a dor, parece que eu consigo entrar na cabeça daquela pessoa e sentir o que ela tá sentindo. Então, às vezes é meio ruim assim pra mim até. Mas faz parte, assim. Hoje eu sei lidar com isso de uma forma mais tranquila também. E aí você aproveita essa vontade que você tem de escrever, de cantar, para exorcizar às vezes um pouquinho dessas sensações que ficam. Ah, 100%. Eu acho que é pra isso que serve, né? Eu acho que a arte serve pra isso, é pra você realmente colocar pra fora tudo que você tá sentindo, o bom, o ruim, ser o mais autêntico e transparente possível, sabe? E quando você faz uma música que você está compondo, você pensa exatamente na mensagem que você quer passar? Ou você pensa também, como você falou que você está entrando, nunca tinha, agora você entrou na indústria, tá? Eu tô entrando, né? Ainda é um processo muito novo pra mim. Mas você escolheu agora tentar entrar nesse lugar, que é um lugar mais que tem muito entretenimento, publicidade. Na verdade, eu falo musicalmente isso, né? Porque antes, é exatamente isso que você falou. Antes eu criava de forma muito lunática e muito isolada. Eu não tava nem aí se as pessoas iam entender ou não, sabe? Eu não tava preocupada se aquilo ia me dar retorno. Eu não tava preocupada se... Era um trabalho, um ofício que você precisava investir, depois você precisava vender. Não, eu sempre fui muito oficiosa. Isso é um dado meu também. Eu sempre fui muito lúdica e criativa, mas eu sempre fui muito responsável e oficiosa. Então eu sempre vi como um trabalho. Mas eu não queria que nada sufocasse a minha criatividade. E eu acho que quando você começa a pensar em números, começa a pensar em entrega, quando você começa a pensar que as pessoas têm que entender, você tenta se fazer o mais compreensível, né, possível. E isso, às vezes, atrapalha o seu impulso, a sua criatividade. Então, eu tive esse privilégio de poder fazer só o que eu queria e só o que eu gostava. E continuo fazendo e vou sempre só fazer o que eu quero e o que eu gosto. Mas, hoje eu tento, talvez, ser um pouco mais compreendida. Sabe? Talvez eu tente... Eu quero, na verdade, alcançar mais pessoas. Sabe? Eu quero alcançar mais pessoas, porque isso também é um processo legal. Sabe? Eu acho que isso também faz parte do processo, você comunicar melhor. Sabe? Porque às vezes você tá ali escrevendo uma coisa e você tá... Eu não sou uma pessoa muito literal quando eu escrevo ou quando eu crio algo. Entendeu? Eu sou muito... Faz muita analogia, metáfora, símbolos. Exatamente. Eu espero que as pessoas elas parem e prestem atenção. Só que
Hoje em dia, você vive cada vez mais num mundo que as pessoas não param e prestam atenção em nada, sabe? Então, tipo, você vai fazer aquilo ali pra, sei lá, 0,5% de pessoas que são como você, que param e prestam atenção numa música, ou que ouvem um álbum do início ao fim, ou que ouvem uma música do início ao fim, que hoje em dia ainda já é até mais difícil, porque hoje em dia é tudo tão rápido que as pessoas nem ouvem a música até o final. Se cansam rapidamente já. Se você faz um álbum, a pessoa não ouve em ordem, cara. Sim. Eu fico E chocada você pensou com... na ordem um monte, né? Tem Óbvio. todo um sentido. Pra mim, o álbum é um livro. Você tem um motivo de ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta aqui. Então, assim, mas beleza, é o jeito que o mundo tá funcionando hoje, né? E a gente tem que se adaptar. Então, assim, eu quero talvez entender como isso funciona, mas de uma forma que eu ainda seja muito fiel a tudo que eu penso e a tudo que eu quero, sabe? A minha forma de criação, assim. Então é um processo, tá sendo um processo interessante. Quando você tá no palco, o que você sente que é uma prioridade pra você na hora da performance? Uma prioridade pra mim. Olha, eu sinto que é eu estar ali me desafiando de alguma forma. Sabe? Isso tem muito a ver com pra mim, eu acho, que tem muito a ver com ser ator também, porque você trabalhou bastante com esse lugar de atriz, né? Na verdade, eu nem trabalhei tanto como atriz. Eu fiz 3 trabalhos como atriz. Mas eu tive um trabalho como atriz que foi antes de qualquer coisa que eu fiz na televisão, que foi muito importante, foi o teatro. Ah, eu ia te perguntar sobre isso. Qual a tua experiência no teatro? E o teatro, por mais que eu não tenha ficado em cartaz com nenhuma peça, ele me ensinou o valor do palco, sabe? O valor de você estar no palco, de você se comportar no palco, do seu corpo no palco, de você ter consciência dos seus movimentos no palco, de você saber que aquilo ali é um ambiente sagrado, que você não pode simplesmente chegar ali de qualquer jeito. Tem os deuses do palco. Então, tudo isso foi muito importante até pro momento que eu falei, cara, eu quero fazer música. E foi, assim, uma coisa logo depois da outra e tal. E aí foi muito importante, porque eu comecei ali a fazer os meus shows e comecei a entender que eu era também uma artista performática. Tá. Sabe? Que eu gostava de passar mensagens com o meu corpo também, com a minha atitude, com a minha energia. Com a sua intenção. Então, assim, uma prioridade pra mim, quando eu tô me apresentando, é eu estar 100% alinhada com aquilo que tá sendo feito, sabe? Eu não sou o tipo de artista que consegue um dia antes de um show tá, sei lá, numa festa. A não ser que seja um trabalho. Mas eu sou muito, assim, devota da coisa, sabe? Tipo, eu preciso me concentrar, eu preciso do meu tempo, eu preciso ficar em silêncio, eu me preocupo com a minha voz, eu cuido, eu ensaio, eu fico assim, siderada com aquela ideia. Então eu sou meio que obcecada com as minhas coisas, assim. Sim. Sabe? Então isso pra mim é uma prioridade. Tá tudo muito alinhado. E quando você tá, por exemplo, com a voz meio ruim e você vai ter um show Corticoide. corticoide, mas você pensa nessa coisa de compensar com a performance. Então, assim, se hoje minha voz não tá tão boa, você já tem essa bagagem do teatro que te dá esse corpo no palco, essa presença. Ou não? Ou você não. fala, ai, fodeu, minha voz cagou hoje. Eu não entrego os pontos, né? Eu nunca vou entregar os pontos. Tipo, eu posso estar passando o perrengue que for. Mas eu vou fazer com tudo, eu vou fazer de tudo para que as pessoas não percebam. Tá. Sabe? Eu não vou entregar meus pontos. Porque é muito ruim quando você vai num show, a pessoa ela já fala assim, tô com a voz ruim. Pô, nem cantou ainda, já vai entregar, sabe? Então, assim, eu acho que... Às vezes é um charme isso também, né? Pode Falar, ser. nossa, tá com a voz ruim, tá cantando tão bem, né? Se a pessoa quiser fazer um tipo, tudo bem, mas não é muito minha vibe, assim. Eu acho que isso já aconteceu comigo uma vez. Eu perdi a voz um dia antes do meu show. Nossa. Um show no Blue Note que eu fiz, que era um show super importante, que era do meu terceiro álbum, Ímpar 60, que é uma homenagem ao meu pai, inclusive. São só canções dele, todas refeitas, reproduzidas, não sei se dá, rearranjadas. Não sei se existe também, rearranjadas. Bom, enfim, se não existe, Existe, sim.
Por mim e pelo Arthur Kunz, que é um produtor. Ah, eu adoro ele. Então, ele fez esse meu terceiro, a gente fez junto esse terceiro álbum. E aí, cara, era um álbum, é um show super emocional pra mim, sabe? Super emotivo, porque eu e meu pai, a gente tem uma ligação muito forte. E, assim, homenagear ele foi algo super transformador na minha vida, de várias formas. Então, eu perdi a voz um dia antes desse show. Tudo bem, eu já tinha feito outros shows desse álbum. Mas assim, pra mim, que sou muito exigente comigo, falei, cara, isso nunca aconteceu comigo, não sei o que tá acontecendo. E aí, a minha professora de canto me deu cortisona, fiz o show super assim, parecia de verdade que eu tava em outro mundo, porque eu não tô acostumada a tomar. Né? E você tem que ter uma orientação e tem toda uma coisa ali só pra dar, tipo, realmente uma abertura na sua corda vocal. Mas me salvou, porque senão eu realmente não ia conseguir cantar. Mas eu fiz o show assim, cara, No 100%. na Tava garra. lá, assim, Porque assim, também tem uma energia diferente quando você tá no palco, sabe? Você pode estar muito ruim, você pode estar passando muito mal. Mas quando você sobe no palco, parece que faz um negócio assim, Não sabe? é mais por você também, né? Só. Exatamente. Pessoas compraram ingresso, pessoas se vestiram pra ir te assistir. Tipo assim, você não pode simplesmente não entregar tudo de você, sabe? Tipo, é o mínimo. Competir hoje com os streams é bem difícil, né? Pra chamar o pessoal pra vir assistir, pra sair, pra ir, já é uma grande vitória. As O pessoal pessoas estão sair da cada vez cama. mais com mais vontade de ficar nos seus próprios mundos, né? Isoladas nos seus próprios mundos. Como é que foi então que você começou a ter esse interesse visceral pela carreira de cantora, carreira musical? Você deu essa virada? Foi no seu retorno de Saturno? Não, foi antes. Foi antes. Foi bem antes, na verdade. Eu sempre gostei de cantar. Sempre, como eu te disse, eu acompanhava muito meu pai também nas turnês dele. A gente tinha um estúdio em casa, o estúdio do meu pai era em casa. Então eu acompanhei muitas gravações de álbuns dele, acompanhava o processo dele começando a compor, mostrar a letra, aí tocar no piano, aí levar pro estúdio, músico entrando. Ver como que começa a sementinha, como é que vira, é lindo, né? Exatamente. Então isso sempre me fascinou e eu sempre participei disso de alguma forma. Então quando eu não estava acompanhando meu pai, eu estava em casa brincando disso. Eu estava fazendo shows e me apresentando e fingindo que tinha uma plateia na minha frente, e sabe? Então eu sempre gostei. Meu pai sempre me chamou para cantar nos álbuns dele desde que eu sou criança. Então eu canto nos álbuns do meu pai desde pequenininha, assim. E aí eu realmente entendi que eu queria fazer música. Eu falei, cara, eu vou fazer minhas músicas. Foi quando eu tinha 21 anos. Na verdade, eu comecei com 19 a compor. E aí eu terminei o álbum, eu lancei o álbum com 20, 21. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, mas era mais ou menos essa faixa de idade. Porque eu passei por uma crise existencial muito forte já nessa época. E eu entendi que eu tinha muito a dizer. Eu tinha muita coisa pra O falar. barulho era muito grande na cabeça, tinha que sair. Era muita coisa. E aí eu falei, bom, é isso, eu vou começar a tentar fazer umas coisas aqui. Não tinha pretensão nenhuma de lançar meu primeiro EP. Eu fui fazendo. Eu fiz mais ou menos umas 300 músicas. Meu Deus, que axé com a palavra, que bom, que legal. E eu assim, na verdade, eu gosto de dizer que na verdade não são nem 300 músicas, são 300 experiências diferentes, porque as minhas músicas, principalmente em Milagros, que é o meu primeiro EP, são muito sensoriais. Elas são muito sensoriais, sabe? Eu não compunho em português, por exemplo, eu compunho em inglês, porque eu, ao mesmo tempo que eu tô aqui falando, eu tenho uma coisa muito introspectiva. Eu sou muito reservada com as minhas verdades. Sabe? Hoje eu tenho mais facilidade pra falar, mas antes eu era assim. Ninguém sabia quem eu era, sabe? As pessoas não tinham noção, porque eu não falava, eu não botava, não expressava aquilo. Então ia guardando. Mas isso é um perfil de personalidade normal seu ou você sentiu já pela tua família, você, que já era tudo muito exposto, então você queria se proteger? Talvez, eu acho que as duas coisas. Mas muito por isso também, eu acho. E aí eu comecei a compor em inglês, porque eu fui alfabetizada em inglês, então eu falo fluentemente.
E eu falei, cara, se eu compor em inglês e distorcer muito a minha voz, ninguém vai entender o que eu tô falando. E ao mesmo tempo eu vou ter a liberdade de vou falar tudo que eu quiser, só que ninguém vai entender nada. E vai ser isso que eu vou fazer. E eu não quis nem colocar as letras, eu não quis nem soltar as letras. Tanto que meu pai que me convenceu, ele falou, Antônia, isso tá muito autêntico, você tem que lançar. Você tem que lançar. Falei, não, pai, isso é tipo um diário. É tipo uma coisa muito pessoal, assim, não sei se eu quero que as pessoas vejam, não sei se eu quero que as pessoas me conheçam tanto, sabe? E aí ele me convenceu a lançar. E foi assim que, na verdade, eu comecei a fazer música. Fazer mesmo, tipo, compor e produzir, né? Produzir. Eu não me Produzir, sim. é que eu não me considero uma produtora, Sim, assim, porque entendo eu esse acho lugar. que Sua humildade de falar, não, produtor é outra coisa, né? eu acho assim que, na verdade, eu não tenho a técnica da produção. Eu faço produções de forma muito intuitiva, sabe? E de forma muito. E meio e autodidata mesmo. Eu não tive essa lapidação, sabe? De nunca fiz um curso, nunca estudei. É, então eu me considero mais uma diretora criativa mesmo, tipo de sentar com o produtor e de participar, de ficar do lado da pessoa assim, o tempo todo e a gente escolhendo sonoridade juntos, timbres. Tadinho do Arthur. Olha, tadinho. Tadinho. Antônia, é incrível ver você crescer. Eu já te vi, eu não sei aonde, tá, gata? Mas você tava com uma tinta vermelha, tocando meio DJ, assim, No sabe? meu show, então. Ah, é? Eu não lembro aonde, mas eu sei que eu Talvez te vi no isso. Rio, É, no Laurel Vim. tá. Aquele foi o meu primeiro show. Você foi no Uau, meu primeiro show. uau, eu lembro disso. E a gente vai fazer uma parte assim que não tem nada demais, Tá, nenhuma pegadinha. tá bom. Mas é só pra gente. Eu vou falar 5 frases pra você Tá, que tem a ver com a sua vida e você vai me dizer se é fato ou fake tá, e você vai explicar se é fato ou fake. tá bom. Sua relação com as suas irmãs é geralmente muito conturbada. É um fato. Olha, o Felipe errou. Mas é um conturbado bom, porque a gente tem opiniões às vezes muito diferentes, a gente é muito intensa, a nossa relação é muito intensa, ao mesmo tempo o nosso nível de amor é muito intenso, a gente tem idades muito diferentes. Então, conturbado no sentido de fervorosa, assim, sabe? É uma coisa que a gente. São relações trabalhadas, sabe? Somos muito. A gente se questiona muito nossas relações e tudo. Que Então a legal. gente escolhe se amar diariamente. A gente tem uma relação muito forte. Então isso acaba sendo um pouco conturbado às vezes. E é difícil se relacionar com quem escolhe se relacionar de verdade, né? É desafiador. Tem que ter força, É tem que ter desafiador. punch pra isso. Sim, mas eu acho que o amor fala mais alto, sabe? Sim. Tipo, eu sou completamente apaixonada pelas minhas irmãs. Então, tipo, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter questões, a gente vai ter coisas que a gente vai debater, bater de frente, não pensa igual, não sente igual, se comunica mal. Mas a gente escolhe se amar e a gente escolhe se respeitar. Então, vamos sentar e vamos fazer Ai, que isso funcionar. lindo, muito lindo. Sim. Uma vez um amigo meu tava falando, sei lá, de uma relação que acabou, eu falei, que bom que você tá com saudade, cara, porque foi bom, né? E teve vínculo. Sim, Você atuou no curta-metragem Almost, eu não sei falar inglês direito, tá? você falou certíssimo. Rodado em Paris. É fato. Como é que foi isso? Eu morava em Paris na época e um amigo meu, um colega meu, estava fazendo faculdade de cinema e ele escreveu um curta. E aí ele me chamou pra atuar. Eu nunca tinha atuado, assim, tinha feito uma coisa lá quando eu tinha 5 anos de idade, mas nunca tinha voltado a fazer aquilo. E eu falei, tá bom, eu faço por você, sabe? Tipo, eu quebro seu galho. Ai, que mala. E aí, tipo, faltei um dia de aula. Eu estudava na época, ia pra escola. E aí faltei um dia de aula e fui gravar. Nem contei pra ninguém, não contei pra minha mãe, não contei pro meu pai, não contei pra ninguém que eu ia fazer. Fui lá ajudar meu amigo, a gente foi pro supermercado, ficamos o dia inteiro rodando por Paris e tudo. E
E aí depois eu contei pros meus pais, falei, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu faltei aula porque eu fui fazer um curta, foi muito legal. Aí, aí depois eu voltei pro Brasil e quando eu voltei pro Brasil eu comecei a estudar atuação. Aquilo lá te deu Me deu. uma semente. Sim, sim. Deixou. Legal. Se permitiu de novo, corajosa. Foi. Fui, só fui. Além do cinema e da televisão, você já fez campanha de moda, inclusive com a sua mãe. Não sei se é fato ou fake, gente, eu não lembro. Não fez nunca campanha de moda de marcas, de de moda. roupa? Com a minha mãe, acho que é fake. Tá, Felipe. Eu não sei. Eu não sei, gente, de verdade. Eu não lembro. Você ainda na barriga da sua mãe adiou a gravação do remake de Mulheres de Areia. Isso é fake? Então, eu sei que isso é fake porque, na verdade, eu fui amamentada durante as gravações. Ah, tá. Então, Ela estava trabalhando. Ela fazia gêmeas naquela época, que não tinha nem tanta tecnologia para se fazer gêmeas. Era bem puxado a rotina dela de gravação e nos intervalos ela me amamentava. Então eu participei de toda a gravação de Mulheres de Areia. Que lindo. Eu tava simplesmente, eles montaram um quarto pra mim lá. Como é que você vai virar uma mulher preguiçosa com uma mãe dessa? Não tem como, não é nem com pai. Meus dois pais são viciados em trabalho e a gente fala isso abertamente, assim, eles começaram a trabalhar desde muito cedo, desde crianças, praticamente. Meu pai também. Meu pai tem ouvido absoluto, começou a tocar piano, tipo, com 5 anos de idade. Aí começou a fazer apresentações e eles são dois viciados em trabalho. Então, tipo, a gente realmente foi criado dessa forma, sabe? Como o trabalho sendo a coisa mais importante do mundo, assim, algo que enobrece o ser humano. Sim. E realmente é, Oh. né? Quando você tem o privilégio ainda de trabalhar com o que você ama, cara, isso é tipo um puta privilégio, né? Então, é realmente uma ética, assim, da nossa família, sabe? Tipo, tudo bem você faltar ao aniversário porque você está trabalhando. Tudo bem você não estar não sei aonde porque você está trabalhando. Tipo, se você está trabalhando, trabalha em primeiro lugar. E todo mundo enxerga essa ética, sabe? Dentro da família. Então, eu tava lá, sobrevivente Mulheres de Areia. Foi babado, sim. Gostou de relembrar esses fato ou fake? Que meio Adorei. furado, né? Foi bem legal, foi bem legal. Você lançou um single recentemente, né? Que fala um pouco desse processo, dessa construção dessa música. Você que compôs a música, você fez uma parceria com o Giovanni Cidreira. Sim. Então, um single chamado Me Leva. É uma parceria minha com o Giovanni Cidreira. Maravilhoso, que vai estar aqui já já. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Como é que foi essa construção? E na verdade, depois eu vim saber que a Alice Caymmi também participou da composição. Então, a primeira vez que eu compus, assim, em conjunto. Que ela fez tipo um backing vocal? Não, ela não cantou, não. Ela compôs, junto com o Giovanni. Puxa, que legal. Porque, na verdade, Eu sou tão fã da Alice Caymmi que eu também, eu o acho Felipe incrível. falou que ela vai vir um dia, não sei o que. Eu falei, eu não vou conseguir. Ela é maravilhosa. Eu sou fã dela também, assim, acho ela incrível. Então, na verdade, essa é uma letra que eu comecei a escrever sobre o transtorno da bipolaridade, que é algo que eu fui diagnosticada depois de 2 anos investigando com o meu psiquiatra, tudo. Ele, né? A gente é ótimo. Ele chegou nesse diagnóstico, então foi uma coisa super assim séria e que durou um tempo sem saber o que era e que, enfim, foi super complexo, super difícil. A bipolaridade é essa coisa de alterar o humor? Não necessariamente, assim, é como a sociedade vê dessa forma, né? A maioria das pessoas vem como uma mudança de humor. Mas, na verdade, eu não sou... Eu vou falar da minha forma, porque eu também não sou... Médica? Difícil eu explicar, até porque é um espectro, né? É uma régua, assim, de possibilidades, de forma de medicar e de níveis ali. Então, o que eu posso te dizer de forma bem instintiva é que são picos de euforia, né, de mania, de hipomania e abaixo daquilo de depressão. Então, às vezes são coisas que duram dias, sabe? Às vezes são
crises, né? Que duram dias, que duram semanas e isso pode ser muito prejudicial de acordo com o seu nível, onde você tá ali naquele espectro. Então é algo super pessoal, super profundo e complexo, né? Até para se explicar, assim. E muito mal interpretado pela sociedade também. As pessoas acham que bipolaridade é uma coisa que não é. E é muito mais comum do que a gente pensa. Também. Então, assim, tudo isso, né, durante a pandemia. Durante a pandemia foi a minha primeira crise. E eu, dali, comecei a desencadear umas coisas que eu nunca tinha vivido, nunca tinha sentido e que nunca tinha feito também. E aí, comecei a me tratar, né, com o meu psiquiatra imediatamente. E depois de 2 anos, recebi esse diagnóstico. Beleza. Tendo isso em mãos, eu falei, tá, isso é algo que eu quero falar sobre, só que eu não quero falar sobre pra, tipo, me colocar numa caixa, sabe? Eu quero falar sobre porque eu acho que isso foram emoções tão fortes e são emoções tão fortes que eu acho que eu preciso colocar isso pra fora de alguma forma. E eu comecei a escrever essa letra de Me Leva, que é uma letra que, na verdade, ela fala sobre a bipolaridade. Ela fala sobre tipo, crises bipolares, assim, só que de uma forma muito poética. Sutil, assim. E muito abstrata, porque eu não queria ser literal, sabe? Você disse que não é muito literal. Não sou, zero literal. Não porque você não é ou porque você não busca? É uma forma de é um jeito que você escolhe se expressar? Eu acho mais poético você não ser literal, sabe? Eu acho, sei lá, eu acho mais bonito, assim, porque eu gosto muito de poesia também. Então acaba que fica uma coisa mais, sabe, poética e não fica tão ao pé da letra, sabe? Tipo, estou falando disso. Deixa mais aberto a interpretação das pessoas também. Porque é uma música que não limita só as pessoas que sentem isso, que têm bipolaridade. É uma música que se você estiver ouvindo e se você não souber que aquilo é sobre esse tema em específico, você pode encaixar em várias outras coisas. Assuntos. E Sabe? como é que você vê o mainstream hoje que é muito literal, eu acho, não sei. É super literal. E aí você se sente meio fora desse lugar? Totalmente fora. Assim, não, mas 100% fora. Mas Mas tudo bem também, lindo. São nichos também, né? Que você tem em outros lugares. Sim. Mas eu assim, não tenho nada contra o literal também, sabe? Eu acho que é uma forma de linguagem e talvez algum dia, se eu quiser fazer algo bem literal, eu acho que eu vou fazer também, porque eu acho que é bacana, sabe? É legal também você ir direto ao ponto. Eu acho interessante também. Tenho vontade de experimentar uma coisa mais literal, assim, sabe? Não dar tantos rodeios pra falar as coisas, falar tipo, pá, é isso. É interessante. E aí esse foi o Me Leva com o Giovanni, voltando àquele assunto, que tá vendo? Eu dou tantas voltas nas minhas ideias. Que é ótimo. Que eu vou lá pra não sei onde. Mas aí comecei a compor Me Leva com o Giovanni, mandei pra ele e ele fez a outra parte da música. Então foi uma composição à distância que deu super certo. E aí eu falei, olha, Giovanni, essa Estilo música... pandemia, cada um no seu canto. Mas já tinha passado a pandemia, foi tipo agora, assim. Aí eu falei, olha, essa música é sobre isso em específico, tá? Assim, é algo super pessoal, então não espero que você tenha nenhum entendimento disso, só siga seu coração. E eu já conhecia o Giovanni como artista, então eu sabia que ele ia ser uma pessoa boa, sabe? Que ele ia dar... Ia conseguir captar Ele ia e conseguir traduzir captar. esse sentimento de uma forma bonita, musical. Sim, e ele super conseguiu. Eles os dois, né? A Alice também. Então ficou Que, super legal. Que presente, né? Sim. A mais. Vamos falar um pouquinho da sua história de vida? Vamos. Fala pra gente, assim, como é que é? Seus pais ficaram incentivando você, porque você já vem de um berço artístico, e seus pais incentivavam você, ou eles falaram, cara, filha, seja o que você quiser, escolhe o que você quiser, mas talvez tenha esse... É como você já viveu isso, é difícil também olhar de outro lugar, né? Porque você já estava nesse lugar da arte. Eu já tava. Mas assim, você teve outras vontades, sei lá, de fazer direito? Não, eu achei que eu tinha, mas na verdade eu não tinha. Eu sempre gostei muito de física. Eu sempre adorei física. E sempre gostei muito de medicina também. Eu acho, tipo, eu adoro ver, assim...
vídeos de cirurgias e coisas assim. Eu gosto muito. Eu acho, tipo, uma profissão linda. Eu acho incrível. Mas eu não sei se eu... É uma coisa, é quase como um cantor, né? Porque você, se acontecer uma catástrofe num dia que é seu show, você vai ter que fazer o Tem show. que ter muito amor pela profissão. Você tá em casa, alguém te liga, vai morrer, você tem que salvar a Tem pessoa que ter também. muito, muito, muito amor pela profissão. Mas eu acho que eu sempre fui muito mais lúdica do que qualquer coisa, sabe? Eu acho que a arte realmente foi uma salvação pra mim. Então, eu desde novinha, eu sabia que eu ia ser isso. Eu sabia que eu ia ser cantora, eu sabia que eu ia ser artista. Sabia. Era uma certeza. E meus pais... Mas você já sabia onde ou ainda estava assim, eu sinto que é esse lugar, que é esse jeito de se expressar no mundo. Mas você já via esse lugar da música? Já via. E também como atriz, assim, eu via. Eu ficava muito entre as duas coisas, sabe? E minha mãe, eu me lembro que uma vez eu gostava muito de assistir uma novela chamada Chiquititas. Nossa, Eu adorava quando era criança. até hoje eu acho que passa, viu isso? Mas eu acho que, sei lá, tem outras versões, hoje em dia é uma coisa mais atualizada, mas... A minha avó assiste. Ah, Até é? hoje, é 93 anos. Mas eu queria fazer, sabe, quando eu era criança. Eu falei, mãe, por favor, eu quero muito fazer Chiquititas. Meu Leva sonho é pro morar naquele teste. orfanato. Não sei o que. Ah, Aí você tava achando que era real aquilo. eu tava achando que era real, mas eu via aquelas crianças naquele cenário, naquele orfanato, com aqueles uniformes, eu ficava maluca, eu queria participar daquilo de algum jeito. E aí eu falava, mãe, me manda pra fazer um teste, eu quero muito fazer um teste, eu quero muito fazer um teste. Só que eu tinha, tipo, sei lá, 5 anos, 6 anos, e ela, Antônia, não, eu acho melhor não, eu tenho muito medo desse meio, não sei o quê. Então eu tenho lembranças da minha mãe, tipo assim, estando com medo desse meio, porque ela também começou muito nova, né? E ela passou por coisas, várias coisas. Mas Assim. sabendo que ela tava só te segurando um pouquinho, mas mãe já sabe, já conhece meio, já sabia que tava quase borbulhando, talvez. Então, meio que foi isso, assim. E meu pai também sempre me incentivou, ele sempre me deram liberdade pra eu ser o que eu quisesse, assim. Mas eu acho que era muito claro pra todo mundo que eu ia ser, sabe, artista. Que eu realmente vivia as minhas fantasias, assim. Pra gente que Uou. não conhece vocês, assim, pessoalmente, né, muito de perto, mas parece que você tá numa família com pessoas muito fortes, assim, né, Sim, tem com que ser. personalidades muito fortes. Como é que é a convivência de vocês? É tranquila? Vocês têm opiniões, não entrando na coisa, mas assim, no normal, assim, de ideias? Minha família, assim, é bem... é bem excêntrica. Ou cada um tem seu espaço mesmo? Cada um mora num lugar, né? Começa aí, a gente não mora junto. Minha mãe mora no Rio, meu pai, quando ele tá no Brasil, ele fica entre Nordeste, Centro-Oeste e passa uns dias no Rio só pra ver meus irmãos mais novos e minha mãe. Meus irmãos mais novos moram com a minha mãe. A Cleo mora em São Paulo e eu moro em São Paulo, porque a gente mora separado. Então, a gente fica sempre tentando se ver em momentos, assim, em oportunidades mais familiares mesmo. Tipo, Aí nem dá agora... tempo de pegar bode, né? De ter bode, É assim, que ai, de nossa novo. convivência é intensa. É que assim, a minha família, todo mundo é muito intensa. É todo mundo bem crazy, assim. Legal. Mas é uma família autêntica, sabe? Tipo, não é uma família, não é uma realidade comum, sabe? É uma realidade bem incomum. Só que é a realidade que eu conheço desde que eu me entendo por gente. Então, tipo, pra mim é comum, Sim. sabe? Mas eu vou conversar com pessoas, assim, e eu vejo que é totalmente fora da caixa, sabe? Eu vejo que não é o que as pessoas estão acostumadas, o que elas... Pela dinâmica mesmo de vida, sabe? Tipo, cada hora um tá num lugar. Eu não sei o que minha mãe tá fazendo agora, o que meu pai tá fazendo. Eu não tenho esse, sabe? A gente Sim. não consegue ficar se rastreando, sabe? Porque a agenda de cada um é uma loucura e cada um tá fazendo, tem 1000 projetos e 1000 coisas e... Então, tipo, é uma coisa muito, é uma vida muito dinâmica, mas é muito, assim, cara, eu não sei o que seria de mim sem a minha família, porque eles são as pessoas mais incríveis. Meus irmãos, meus pais, eles são muito fodas mesmo. Então, eu sou muito fã de todos.
E essa sua família que é super diferente, super Essa especial e família tão é muito necessária. unida e também muito oriçada. É a música da minha família. Tan, 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 tan. Brigam por qualquer razão, mas Você- acabam pedindo perdão. Você projeta isso também na sua família, para sua família? Ou você é assim, sei lá, uma pessoa que teve pais separados e aí fala assim, não, então quando eu casar vai ser para sempre. Não, eu projeto isso na minha família. Projeta a sua família em É, eu cima acho da que sua assim, família. Então, sim, mas você pensa em cachorro, não. 4 filhos, mamãe e Não penso em papai cachorro indo porque eu não viajar tenho uma vez por responsabilidade ano. afetiva pra cuidar de cachorro. De verdade, eu acho que cachorro é uma responsabilidade muito grande e você tem que realmente saber cuidar. Não é pra ter cachorro e deixar o cachorro lá, sabe? Esquecer o cachorro, cansar do cachorro. Não pode isso acontecer. Sim. Né? Você tem que, tipo, se você quiser ter um cachorro, cara, é uma grande responsabilidade. Então, eu não tenho cachorro. Nem plantas. Eu tenho cactos, que são independentes. Ah, e gato? Também não. Que gato é mais cacto. É, é. Eu gosto, eu simpatizo com gatos e cachorros. Meus irmãos são loucos por cachorros. Todos eles têm cachorros e gatos e não sei o quê. Só que eu realmente não sou não tenho essa responsabilidade mesmo, sabe? É, pra cuidar. Então eu Ah, legal, isso é prefiro. amor, eu acho. Você saber que você não ia conseguir dar tanta atenção para Sim, uma coisa que precisa de muita atenção, né? sim, total. Uma responsabilidade. Total. Vamos falar um pouquinho então sobre algumas coisas que marcaram sua vida Tá, no quadro Se Liga na Dica. tá bom. Nesse quadro a gente vai falar sobre coisas que tenham sido muito marcantes para você e que você acredita que os outros deveriam ter a chance de conhecer também, tá bom? Tá bom. Um livro que mudou sua vida. Um livro que mudou minha vida é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Aí eu explico? Quer falar? Se você sentir que tá vindo, Eu acho que é um livro que todo artista tem que ler. Todo mundo que tem alma de artista, independente da área, tem que ler esse livro, porque é um livro que explica o que é ser artista, da onde vem essa sensação, essa coisa, assim, de uma forma muito linda e através de cartas. Então, é um livro curtinho, mas muito potente. Então, esse livro mudou minha vida. uma comida que merece ser provada. Você gosta de cozinhar? Eu gosto de conversar com a pessoa que cozinha, Ah, tá. que no caso é meu namorado. Mas eu adoro comer. Uma comida que eu acho que tem que ser provada. É muito natural a minha comida que eu vou falar, é muito normal. Arroz e feijão? Não, Estrogonofe? cheeseburger com batata frita. É meu prato preferido. Sério? É o meu prato preferido. Tipo, em qualquer lugar. Assim, eu acho que é um prato incrível, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um prato democrático. Sim. E ele é Dá muito pra ser legal. gourmet, com aquelas coisas mais não sei o quê. Ele dá pode pra estar no ser restaurante mais chique. que vai ter... Não, ele pode estar no restaurante, no menu Sim. mais chique. E pode ser, tipo, maravilhoso. E pode estar aqui na esquina e pode ser maravilhoso. É um salva-vidas o hambúrguer com batata frita. Então é algo que eu realmente amo demais. Um filme que você sempre revê e já viu mais de 1000 vezes. Romeu e Julieta, Qual? a versão do Baz Luhrmann, com Leonardo DiCaprio e com a Claire tá. Danes. Legal. Foi um filme que ditou a estética da minha vida. Tipo, eu me lembro, eu tinha uns 5 ou 6 anos quando eu assisti pela primeira vez. Eu era bem nova até pra assistir. E eu tive, tipo, uma crise de choro, assim, sabe? Aquilo me impactou em muitos níveis. Aí eu fiquei obcecada por esse filme e assisti todos os dias da minha vida até eu fazer 15 anos. Não acredito. Então eu sei várias falas, eu sei quase todas as falas. E É eu... sério, todos os dias? Todos os dias. Mais de uma vez, às vezes, Sim. por dia. Ficava lá também, né? Às vezes. Ficava lá e eu reproduzia aquelas cenas. E eu realmente, aquilo me impactou muito, assim. E aquilo ditou a estética da minha vida, sabe? Essa coisa dramática, assim. Tipo, trágica. Isso me fascina muito artisticamente. E sensível também, né? Muito. Que talvez esse trágico vem, às vezes, de um jeito que a pessoa fala, mas que te violenta. Uhum. Não, e aquilo foi tão, assim... Eu achei aquilo tão épico, sabe? E aí depois eu vi o primeiro Romeu e Julieta, mas realmente me apaixonei por aquela versão ali, que era uma versão mais atual, sabe? Eu acho que esse diretor é muito foda, o Baz Luhrmann.
Ele tem uma estética, assim, uma forma de compor, sabe? Muito incrível. E aquilo me... Falei, caraca, é isso. É isso. Eu quero entrar dentro desse filme e viver aí dentro. Achava a coisa mais incrível do mundo. Aquele lugar que toda pessoa tem que ir, algum espaço, um lugar, um canto, Um lugar um aconchego, um ninho. Ai, que difícil. Pode ser um lugar que eu nunca fui, mas que eu sei que eu tenho certeza que eu vou amar? Sim, Japão. por quê? Eu não sei, eu tenho uma obsessão com o Japão. Eu tenho uma coisa muito forte com o Japão desde que eu sou criança. Não sei se é porque eu assisti anime quando eu era criança, que são aqueles desenhos japoneses. Eu assisti aquilo e eu ficava assim, cara, o Japão deve ser um lugar perfeito. Óbvio que não existe lugar perfeito, né? Todo lugar tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas eu idealizei o Japão como um lugar perfeito. E eu tenho muita vontade de ir. Eu, tipo, realmente, ano que vem eu quero me programar pra ir pro Japão. Porque não é algo simples também, né? Tipo, muito longe. Mas eu quero me programar pra ir. Eu acho que é um lugar que todo mundo tem que ir, cara. Que Japão é Japão. Tóquio. Sim. Tipo, Eu fui Tóquio dançar lá em 98. Você foi pro Japão? Fui dançar lá. Mas eu conheci super pouco. Ai, eu fiquei com ódio, porque eu não gostava de comida japonesa na época. Não. E hoje eu amo, se eu tivesse lá. Poxa. Mas falam que a comida japonesa de lá é bem diferente da daqui, né? Tipo, A é bem gente, mais tradicional. eu acho que não, eu acho que é diferente, eu acho que é mais encorpada. Ah. Mas assim, a gente, por exemplo, quando você sai da sua cidade, você é de São Paulo, você é de Eu sou do Rio, nasci no Rio. Então, assim, sei lá, do lado da tua casa tinha um restaurante que fazia aquela comida, não sei o quê. Aí você vem para São Paulo, você reproduz essa comida para manter a tradição, que é o que a gente faz aqui em São Paulo, eu acho. A gente fica mais tradicional para ter mais convivência com essa coisa de voltar, da saudade, né? E lá no Japão já tá muito. Não é mais do jeito que essas pessoas. Entendeu? Ah, entendi. Elas ficaram presas a A lembrança. lembrança. Então tem um lugar que realmente aqui é mais. Lá não é que é mais tradicional, mas é mais rica a culinária. Não é só o que a gente come aqui, né? Sim. Tem toda uma... Quer dizer, eu nunca fui. Mas eu acho que Ah, deve você ser. vai amar. Mas eu acho que deve ser isso aí que eu tô imaginando mesmo. Você vai amar. Eu fiquei assustada porque quando eu fui pra lá tinha já Fanta uva verde. Sabe umas Eles são coisas muito diferentes adiantados. assim que você fala, nossa, cara. Eles são muito adiantados, cara. Isso que eu amo lá. Que eles são, tipo assim, eles são um povo muito evoluído, assim, parece que eles estão na frente de tudo. Eles sabem de tudo antes, é muito louco isso. Um artista da geração atual que deveria ser mais conhecido. Que deveria ser mais conhecido. Que você gosta muito, fala assim, poxa, essa pessoa é tão incrível. Posso dar uma cola aqui? Claro. Que agora eu esqueci das coisas. Vou ver minhas inspirações. Que não é famoso ainda. Tá, vou ver aqui. Quem que não é famoso? Eu não sei se a palavra é... Reconhecido, ter mais dignidade, porque tem esse lugar que a gente fala de, não da fama, né? Mas a gente fala assim, tem umas perguntas meio pra gente que é artista, por exemplo, você quer ser famoso? Ah, você só quer ser famoso? Eu não sei se a gente quer ser famoso, mas a gente quer viver com dignidade. Para isso a gente tem que ter demanda. Sim. E aí tem muitas pessoas, muitos artistas que precisam dessa dignidade e que às vezes você fala assim, poxa, gente, como é que não aconteceu com esse fulano, né? Eu não vou colocar nesse lugar de não ter acontecido. Porque pode acontecer de outra forma. Não, porque eu acho que isso acaba sendo uma visão frustrada da coisa. E eu acho que essa pessoa ainda tem um caminho super aberto pela frente. E é um processo, tudo é um processo. Então, assim, eu acho que artistas independentes no Brasil, eles não têm visibilidade como eles deveriam ter. Então, tem várias pessoas independentes que eu gostaria que tivessem mais visibilidade. Por exemplo. Tipo o Giovanni Cidreira. Eu gostaria que ele já tem uma super visibilidade, ele já é um cara super escutado, já é um cara super respeitado, mas ele, assim como vários outros, que eu falo, caralho, que som original, que pessoa autêntica, sabe? Que som diferente. Isso devia ter mais... Como é que as pessoas não estão assim, né? Mas é porque é um mecanismo, né? É uma bolha, realmente. Que se você não tem uma pessoa por trás de você
colocando dinheiro em você, se você não é uma pessoa, que se não tem alguém investindo em você, uma gravadora, uma pessoa colocando dinheiro em você, é muito difícil você quebrar essa bolha. De fato. Então, a indústria. Mas é isso, assim, tipo, acho que ele ainda tem um longo caminho pela frente e vai dar tudo certo. Uma pessoa que te inspirou muito profissionalmente, que pode ser da sua família ou não, Caetano Veloso. né? Muito, muito, A assim. postura profissional ou A postura, não, o Ou jeito a- dele. o ser, O a ser, entidade? a entidade Caetano Veloso. Primeiro porque, assim, eu acho que meu pai é um grande fã de Caetano, né? Então a gente ouviu muito em casa. Eu tive acesso às músicas do Caetano muito cedo. Isso foi realmente, graças a Deus, obrigada. Porque, não, é porque, tipo, muitas pessoas não têm, né, acesso e como muda a vida, né? Como muda a Tem gente visão que de não conhece mundo. o Caetano, né? Não, isso sabe é um que- absurdo. Não vamos nem falar É. sobre isso. Mas tem gente que não conhece o Caetano Veloso, não é Tem, possível. amiga. Não, não é possível. Mas enfim, o Caetano. Eu fui tocar num lugar que chama Gambiarra, não sei se já eu é já uma ouvi falar. balada. E aí eu fiz um projeto Caetanice, que eram músicas eletrônicas, tal, pra Nossa, que balada, não sei o tudo! quê. Cheguei lá, comecei a cantar, ninguém conhecia Caetano. Ah, não. Era assim, tipo, juro por Deus, assim, até o dono da festa, que foi quem queria me trazer, porque ele falou, quero Caetano Veloso aqui. Ele falou assim, meu, é Caetano Veloso, gente, vocês não conhecem. Caraca, que Muito triste, assim. triste. Não, Por e o isso que é Caetano. bom que eles relançaram, né? A Marisa e o Caetano lançou agora o Coco, né? Coco? Meu coco, né? Meu Coco. Que eu achei, ai, que bom que tá lançando, porque daí é mais uma oportunidade pra reviver, rever. Sim. Sim, claro. Florescendo. Ele é muito moderno. O Muito Caetano atual, é muito atual, ele é muito atualizado, muito antenado em tudo. E assim, eu falo como artista, tipo, por isso que ele me inspirou tanto, porque eu tive acesso às letras dele desde muito nova e eu imediatamente, quando eu já era nova, eu falei assim, nossa, alguém tá conseguindo falar o que eu sinto e, tipo, falar de uma forma que dá pra entender. Tipo, nossa, que gênio, sabe? Então, tipo, eu acho que quando você tem uma identificação com o compositor, desde muito novo, aquele compositor, ele vira meio que seu guia, assim, sabe? Tipo, seu guia, assim, seu terapeuta quase, porque o cara, ele consegue, tipo, simplesmente ler a sua alma, né? E o Caetano, ele tem essa genialidade de falar de coisas muito profundas e de coisas muito cotidianas, assim, de uma forma muito poética e a forma que ele vê o mundo, os achados dele, sabe? É muito inspirador e a gente faz aniversário no mesmo dia. Ai, que legal! Sim. Uau! Então, tipo, nossa, gente, eu falo isso assim, A eu sou gente é tão uma metida. gêmea, a gente nasceu no mesmo dia. Não, eu fico tão metida quando eu falo, não, porque eu sou do dia do Caetano Veloso. Tipo, eu Desculpa, uso como tá, gente? uma... É como nascer no mesmo dia da Elis Regina. Não, e olha que engraçado, a minha irmã, a minha irmã mais nova nasceu no dia do João Gilberto. A minha irmã mais velha nasceu no dia do Gandhi, Nossa! se eu não me engano. Eu nasci no dia de Caetano. Que medo! E meu irmão mais novo nasceu no dia de alguém que agora eu me esqueci. Mas é isso, o Caetano realmente ele é um farol, assim, sabe? Na minha vida. E tipo. E você como compositora, você percebe que o que você vê disso assim que Caetano fala por você, às vezes, fala por nós, né? Às vezes E a ele gente me faz entender coisas. Ele me faz entender coisas. Ele explica coisas através da música dele. Ele me abre a minha visão em relação ao mundo através da música dele. Sim. Sabe? Então, assim, isso é algo que eu sei que eu não tô sozinha sentindo isso. Eu acho que muita gente sente isso quando ouve Caetano, É né? universal. É algo que, tipo, cara, ele realmente consegue transformar com a música dele. Então, ele realmente é uma inspiração muito grande pra mim. Maravilhosa. E conta pra gente se tem algum disco aí no forno, o que tem pra sair por agora, o que a gente pode esperar de você, Olha, musicalmente. O que vocês O que podem você esperar espera de você também daqui a 5 anos como cantora? Então, não tenho álbum no forno ainda, pra ser bem sincera. E quero dar um tempo, assim, até meu próximo álbum, porque eu emendei muito, assim, na verdade eu fiz um álbum, aquele que eu te contei, o EP, o Milagros, com 19, depois eu fiz outro com 25, depois eu emendei. Então, assim, o álbum, ele é algo que ele É te muita tira coisa, muito. né?
você fica vazio depois, né? Então, você para fazer um outro álbum, você tem que realmente se preencher novamente de referências e de sonoridades e de sentimentos e de novos pontos de vista e tal. Então, assim, eu tô num processo realmente que eu tô gostando muito dessa história de single. Tá. Eu tô adorando isso, porque é muito, assim, mais fácil, é Tira muito mais rápido. um peso, né, também. Sim, e você não precisa achar uma obra coerência entre inteira. uma coisa e outra, sabe? É simplesmente um capítulo solto ali ai, é muito gostosinho. Eu tô adorando isso. Então eu tenho alguns singles pra lançar. E aí eu vou ficar lançando single até o momento que eu tiver o meu álbum pronto. Quando você sentir também que você soltou alguns singles e de repente alguns desses singles fazem parte de algum tema que na verdade você sentiu que tinha a ver e Isso pode já acontecer. virou, né? Total, isso totalmente pode acontecer. Eu acho que isso vai acontecer, inclusive. Pensando bem. Mas, então, eu tenho singles pra lançar. Que já estão produzidos. Já estão. Ai, que legal. Já estão, tipo, prontinhos, sabe? É só Já tem lançar. clipe, Clipe não. Clipe. visualizer. Não, a gente fez o de Me Leva agora, né? Que tá no YouTube. E o clipe eu vou deixando, porque agora, como a gente vai ter vários, né? De lançamento, então eu vou deixando pra preparar eles mais perto, sabe? Até porque às vezes eu não sei se vai ter clipe, às vezes eu decido se vai ter em cima da hora. Qual Uma coisa que é a mais sazonalidade que você escolhe de lançar single por single? Tipo, a gente lançou Me Leva foi quando? Umas 3 semanas atrás? Foi no começo de junho. Começo de junho, né? A gente vai lançar outro em agosto, aí a gente vai lançar outro... 2 em 2 meses, assim. Que é o que as pessoas meio que falam dos algoritmos. Mas não tem, assim, não tem uma regra, assim, é só porque realmente eu tô com material. Eu tô com material. Não, é só. Eu tô com material sobrando, entendeu? Então, tipo, eu tô a fim de lançar. Ai, que bom. Legal. Ai, é muito bom quando já tá pronto, né? Ah, Porque é já tira uma uma grande ansiedade, delícia. já dá pra pensar no meio de como vai divulgar Sim, isso. e né? eu tô nessa fase de criatividade individual, sabe? Pra coisas diferentes. Tá. Em vez de, tipo... E não se prender também num álbum gigante que de repente você... Exatamente. Cara, de repente amanhã eu não sou mais a mesma de hoje. Isso acontece bastante comigo. Mas eu sinto assim que o meu próximo álbum ele vai vir forte também. Ai, com certeza. Ele vai vir Intensa desse forte. jeito. Jesus Cristo. Com a lua em virgem. Não, meu ascendente em virgem, a lua em Sagitário. Sagitário, fogo com fogo. Meu, é muito fogo, hein? Mas seu próximo single, quer falar alguma coisa pra gente? Dar um spoiler ou você não pode? Como é que é? Poder eu posso, mas eu acho que... Mas eu não quero. Não, mas eu acho que... eu acho que é uma música diferente de todas as outras que eu já fiz, assim. Pronto, já Isso eu posso dizer. já deu uma axé. Eu acho que é algo bem... que as pessoas vão ficar um pouco surpresas, assim. Ai, que bom. E você ficou surpresa com o que Fiquei. veio? Fiquei bem surpresa. Você gosta dessa catarse, dessa surpresa, que você fala, senti um negócio novo agora? Dá um pouco de medo. Eu fico com um pouco de medo. Porque eu tenho muito medo de, tipo, perder minha verdade. Sabe? Eu tenho muito medo de perder minha Isso, a verdade. verdade também é... Só que a nossa verdade, ela é múltipla. É isso, eu também acho. Acho Né? que a Ela sua não é verdade uma também é coisa uma só. coisa. Tá Só se que transformando. É você o tempo todo. É um vozeirão de várias mulheres dentro de você, não é? Às vezes também. E eu acho que é isso, né? Tipo, existem fases da vida, existem momentos, existem formas diferentes de dizer as coisas. E eu acho que, na verdade, eu acho bem corajoso quem realmente consegue se experimentar, sabe? Se permitir viver outras coisas, sem... Você já fez intercâmbio? Tipo, morar fora? Já. Então, que eu acho, é mais ou menos uma analogia, assim, sei lá, quando eu fiz intercâmbio, eu achava legal dar uma resposta para a pessoa. Ninguém conhecia meus amigos, eu podia ser quem eu quisesse, porque eu podia construir uma nova pessoa. Isso é maravilhoso. Isso eu senti muito quando eu morei fora também, essa sensação de começar do zero, de você poder criar uma nova narrativa para a sua vida, né? E sim, eu acho que a arte ela é isso também, sabe? Eu acho que ela é um retrato
do seu momento atual, de como você está querendo falar as coisas, como você está enxergando as coisas e de como você quer colocar isso pro mundo também. Então, eu acho que as pessoas vão ficar surpresas, mas eu acho que é bom elas se acostumarem com essas surpresas, porque vão acontecer várias. Tomara. O Caetano fala isso também, a gente nunca chega em lugar nenhum nunca, né? Tá sempre se descobrindo, se reinventando. É isso. Meu pai tem uma letra que fala: lá é um lugar que não existe. Uma nota musical, consoante e vogal. Ou seja, lá são várias coisas. Vai chegar lá. Lá onde? Não Sim. tem um lugar para você chegar. O negócio é o processo, é a sua caminhada, é o que você faz para chegar aonde te deixa feliz, né, na verdade. Mas não tem um ideal, né? A gente idealiza muito as coisas. Então, eu vou sempre estar no processo. E na sua carreira de atriz, qual que é o próximo trabalho? Que você... Nenhum. Nenhum? Aberta? Nenhum. Eu tô, tipo, realmente vivendo a minha carreira de música, assim. Ah, eu tenho um super projeto, né, com a minha família agora, o Eu e Elas, que é um quarteto. Eu, meu pai e minhas irmãs, que a gente vai começar a fazer shows a partir de agosto. Então, gente, como é que eu pude esquecer isso? Então é Muita tanta coisa coisa na cabeça. É muita coisa. Mas sim, e a gente tá muito animado, tipo, todo mundo cantando junto, sabe? Uma coisa bem familiar e bem surpreendente também, assim. Então acho que as pessoas vão ficar bem felizes. E, e é isso, meus singles e Tem minha vida você louca. tem algum sonho como cantora de realizar? Alguma parceria, algum feat? Alguém que você gostaria de trabalhar junto, um projeto junto? Ou alguma coisa assim? Deixa eu pensar. Ah, eu tenho muitos sonhos, assim. Eu tenho muitos sonhos, mas eu sempre acho que se você revela os seus sonhos Perde que a você força, perde a assim. força e que você acredita que podem acontecer, eles perdem a força. Então, eu tenho muitos sonhos, mas meus Vocês sonhos, na vão ver. verdade, Se eu tenho, vocês vão ver que vai vir, né? e eu acho que os meus sonhos, eles são metas pra mim também. Sabe? Eles não ficam no campo etéreo da minha cabeça. Eles não ficam tipo, é um sonho, tá, mas eu preciso fazer alguma coisa pra conseguir isso. Tipo, então eu vou atrás deles como objetivos, assim, como coisas que vão se realizar, sabe? Como certezas. Então, por isso que eu prefiro nem falar, porque é um Você vai trabalhar para que isso planejamento. aconteça. Então, É. sim, muito legal. Vamos pro último quadro que a gente tem, que é a rapidinha. Eu costumava falar uma coisa meio esquisita. Essa rapidinha é só um papum, tá? Tá, Você não vai tá. explicar que nem fato ou fake. Tá bom, vou tentar, vou me segurar Tipo, aqui e falar em só- uma palavra só. Eu vou querer te perguntar às vezes, mas eu não vou. Eu vou. Você vai se segurar. Meu, A gente continua nosso papo ali fora, qualquer coisa. Antônia Moraes Moreira ou Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes. Um ano atuando muito, mas sem fazer nem cantar música nenhuma. Ou um ano em turnê mundial, mas sem assistir nem fazer nada de TV, cinema. Um ano internet mundial, né? Óbvio. Lugar que mais gostou de morar na vida? Paris. Pior momento da sua carreira? Não dá pra responder isso em uma palavra. Pior momento, só o pior momento, então. A coisa mais intensa, assim, que agora te dá um... Primeira novela. Tá. Melhor momento da carreira? Agora. Você viu que nem doeu, essa rapidinha, sem cuspe, porque não Foi pode já? cuspir muito. Você viu, ó, que Que babado? Bom, é leve, gostoso. entendi. É assim que é o amor, leve, gostoso, respeitoso. Agora eu tô entendendo. Obrigada, Antônia. Obrigada Muito a bom você. ter te recebido aqui. Muito especial poder conhecer você, um pouco da sua vida, da sua história, dos seus projetos, esse foco na música. Que bom que você tem essa força, essa garra, essa Obrigada. coragem, esse ímpeto. Porque a gente estava falando lá do Deus, do teatro. O chamado da arte é quase um chamado espiritual, religioso, né? Se você Total. não fizer, você vai se culpar a vida inteira depois. Por que que eu não fiz? Então vamos fazer.
Axé pra gente, gente. Axé pra gente. E até o próximo BoraCast. Obrigada. Bora!